Bom, pessoal, Lucas aqui, beleza? Pessoal, neste vídeo vai ser um vídeo bem interessante porque vamos falar um pouquinho sobre a instalação do agente do GLPI e uma forma de fazer essa instalação em massa, utilizando o tático RMM. Aqui ao meu lado aqui, né, está o Matheus, que trabalha aqui com a gente, né, na LL Consultorias. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, tudo certo. Vamos estar vendo aí, pessoal. É uma forma de estar instalando aí o agente do GLPI em massa, né? Porque, né, Lucas, um problema aí grande é, principalmente em empresas que têm muitas máquinas, né? Para instalar o agente, a empresa saiu de uma ferramenta para o GLPI. Para instalar todos os agentes em todas as máquinas, realmente é um problema. Então, o tático ele ajuda nessa Exato. parte. Isso, a gente vai debater um pouquinho sobre isso hoje, pessoal. Então, eu vou mudar aqui a cena, né? Pessoal, interrompendo aqui, recado rápido. Pessoal, queria só pedir o apoio de vocês, se inscrevendo aqui no canal, pessoal. O YouTube está nos mostrando que 80% das pessoas não são inscritas, das pessoas que assistem ao nosso canal. Então, pessoal, pedindo o apoio de vocês para sempre deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever se você não for inscrito para não perder novidades. E fazendo isso, você garante que outras pessoas vão conseguir ver o nosso trabalho e também nos incentiva a trazer mais e mais conteúdo para vocês. É só esse recado, pessoal. Valeu! Ô, pessoal, a gente está com o Tático aberto aqui, então eh, antes de tudo, né, vamos lá. Primeiro de tudo, caso você não conheça o Tático ou RMM, deixaremos no final do vídeo uma playlist que apresenta não só o Tático, mas também o GLPI, então não precisa sair do vídeo agora, tá? Não se preocupe que a gente vai colocar a playlist no final do vídeo. Mas, em resumo, o Tático RMM é uma ferramenta para gestão das máquinas remotas. Você pode utilizar para fazer acesso remoto, auditoria, reiniciar serviços, programas, instalar scripts ou próprios programas também, esse tipo de coisa assim. Essa ferramenta é ideal para isso. E quando você usa com o GLP em paralelo, o GLP focado em inventário e o Tático para acesso remoto, você consegue ter um ecossistema bem mais interessante. Legal? É, então, vamos primeiro para a problemática, vamos dizer assim, né? Aproveitando a fala do Matheus. Quando a gente fala de instalação de agente em massa, né? Ou instalação de agente, não só do GLPI, mas qualquer agente que você precisa fazer uma intervenção na máquina, qualquer programa, né, que você vai precisar fazer a instalação em larga escala, vai depender muito da infraestrutura. Por quê? Porque assim, imagina que tem uma empresa e nessa empresa é tudo local e tem um Active Directory, por exemplo. A instalação do GLPI, por exemplo, poderia ser feita via GPO. É bem comum isso acontecer. Agora, quando você tem, por exemplo, tem colaboradores que não estão na rede, eles estão de casa, ou você atende outros clientes, você precisa do inventário das máquinas dos teus clientes, aí é que o negócio fica complicado, né? Aí já não Porque daria, né? Exato, não daria porque acaba que dificultando, porque não está na mesma região. Você acaba tendo que o técnico acessar remotamente máquina por máquina para fazer a instalação, o que muita gente faz. Então, o tático ele vem para facilitar isso. Qual que é a primeira vantagem do tático? Primeiro que quem viu lá a apresentação, né, sabe que o tático, a máquina do seu cliente ou do seu colaborador, não precisa estar na sua mesma rede. Então, essa instalação aqui do agente, ela também vai ficar bem facilitada, porque vai ser em massa e a máquina não precisa estar na mesma rede. Então, isso acaba facilitando muito, tá? A ideia é essa. É, Então, né, como vocês estão vendo aqui, pessoal, aqui na tela do Matheus, tem duas máquinas aqui que estão sendo monitoradas, tá? São duas máquinas aqui que a gente colocou para esse laboratório, máquinas virtuais, né? E lá no GLPI, pessoal, também essas máquinas não estão inventariadas ainda. Mostra ali pro pessoal, Matheus. Pronto, então aqui nesse GLPI, que é o GLPI que a gente usa de apresentação, né? Não tem máquina, na verdade essas máquinas aí já estavam aí. Aquelas duas máquinas não estão aí ainda. Qual que é a ideia? Imagina que se tivesse um parque de 50 máquinas, 40, que só tem duas, mas poderia ser 20, 30, 40. Vamos utilizar um script para
instalar o agente em massa. A ideia é essa. Então, vamos dar uma olhada primeiro lá no script, né? Aqui no Tático você pode criar scripts, tá? Para executar instalações também de programas. Então, nesse exemplo, nós criamos um script chamado agente de LP em massa, tá? Ele é do tipo PowerShell. Lembrando que as máquinas que vamos inventariar são máquinas Windows, beleza? E se você der uma olhada no lado direito, o que é que o script em resumo vai fazer? Ele vai executar o PowerShell, ele vai acessar o disco C da máquina, ele vai criar uma pasta chamada MSI, depois ele vai baixar o agente do GLPI, depois ele vai executar o agente com aqueles parâmetros ali do final. Lembrando que esses parâmetros são da própria documentação, tá? E o GLPI, né, o agente está apontando para o nosso ambiente de demo também. Então, em resumo, é mais ou menos esse o script. Pode fechar, Matheus. E aí também, né, pessoal? Agora vamos executar o script. Então, eu vou pedir para o Matheus dar a deixa da execução. Vou ficar mutado aqui. Pode seguir, Matheus. Bom, pessoal, seguindo o que o Lucas estava explicando, quando você tem um parque de máquinas muito grande, você precisa instalar os agentes, como você faria? Tem ali o script que a gente já mostrou, que a gente tem montado, você vai criar o script, né, daquela forma ali, e depois você vai no cliente, sei lá, eu quero atualizar as máquinas do cliente Salvador, que é o nosso exemplo aqui, por exemplo, né? Então eu vou vir em Tools, Book Script, que seria a execução de script, né? E aí eu vou escolher qual entidade eu quero executar esse script. Então, como a gente só tem uma, então a gente escolhe aqui, escolhe o SO, no caso o Windows, né? O Workstation, que seria computadores. No caso vai ser site, né? Eu tenho que escolher o site específico, né? Que é Salvador. Então eu venho aqui, clico em Salvador. E aqui eu vou escolher o script que a gente fez, que no caso é o GLPI em massa, né? Aqui, a gente GLPI em massa. E aqui a gente não precisa marcar nada, eu acho que da forma que está aqui não tem problema, né? 108 segundos, que é o tempo de execução aí, tá? E você vai dar um run, e aí ele vai executar o script e instalar o agente nas máquinas, no caso, as máquinas que eu tenho em Salvador, cliente Salvador, que são essas duas máquinas. Uma das máquinas é física e a outra é virtual, que eu criei aqui, tá? Aí você quer acrescentar, Lucas? Sim, então basicamente, pessoal, o script ele foi executado para rodar naquele site chamado Cliente Salvador. Então, como a gente estava comentando, da mesma forma que tem duas máquinas, poderia ter mais, poderia ter 20, 50, 100, indiferente. Ele vai executar em todo aquele site, né? Se a gente pensar no GLPI, imagina que seria entidades, poderia ser entidades. E aqueles 180 segundos, ele é o timeout de execução, tá? Ele também não vai executar no mesmo momento. A própria ferramenta já dá aquele timeout por padrão. Então, basicamente, o que é que o script vai fazer? Ele vai instalar o agente e vai executar o inventário depois da instalação, porque tem um parâmetro lá para isso também. Então, Matheus, se tu quiser deixar na tela lá do GLPI, daqui a pouco, pessoal, vocês vão ver que essas máquinas vão entrar aqui no sistema. Vamos só aguardar, tá? Pronto, pessoal. Demorou algum tempo aqui, lembrando que quando a gente fala de script na rede, né? Vai depender do desempenho da máquina também. E o agente do GLP, o inventário dele demora um tempo mesmo para jogar para o servidor, né? Mas basicamente, se vocês perceberem, entrou duas máquinas novas. E essas duas máquinas novas são as duas máquinas que estão lá naquele site lá do Tático, tá? São basicamente as mesmas máquinas, beleza? Entra aí, Matheus, nessa máquina virtual aí, só para a gente mostrar para o pessoal. Ó, então, basicamente, pessoal, inventário normal, não muda nada. Tudo que o inventário do GLPI, do agente do GLPI em máquinas Windows puxa, tudo igual, não muda nada. A gente só está falando da instalação dele, né? E o plus desse tipo de instalação é que você poupa recurso humano. Então, você utilizando uma ferramenta como o Tactical, ela vai te facilitar esse tipo de atividade aqui para não precisar o técnico ficar
perdendo o tempo dele para fazer esse tipo de instalação aqui. Inclusive, temos alguns clientes, pessoal, que utilizam hoje LPI com o Tactical para poder agregar ainda mais valor aos processos do negócio. Então, quando você tem uma ferramenta como o Tactical para fazer o seu suporte remoto e o GLPI para fazer um inventário daquelas máquinas, você consegue ter um atendimento melhor para os seus clientes ou uma auditoria melhor, um controle melhor, se a gente estiver falando de máquinas de colaboradores internos, beleza? Então, basicamente, pessoal, o vídeo em resumo é esse. Agradeço ao Matheus pela participação. Ah, vamos deixar, pessoal, em algum canto aqui do vídeo, uma playlist sobre o Tático RMM e também hoje LPI. Para caso você não conheça, você queira ver uma apresentação do GLPI, que é uma ferramenta voltada para Helpdesk, inventário, e o Tático RMM, que é uma ferramenta só focada em gestão de máquinas remotas. Então, é isso, pessoal. Obrigado até aqui. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal.